Qual foi seu momento? Que se lixe isto, eu desisto. Trabalhei em uma grande empresa de eletrônica como engenheiro. Coloquei para 2 semanas de férias para o nascimento de meu filho. Meu chefe não aprovou minhas férias, dizendo eu só dou 1 semana de férias para qualquer um. Perdi um pouco a calma. Mas não tive escolha porque tinha que ter um seguro e estava pronto para receber um bônus em 2 meses. Naquele momento, eu sabia que já tinha terminado com aquele lugar. Avanço rápido 2 meses. E menos 3 engenheiros de fabricação que já haviam desistido. Nenhum órgão recebeu seu bônus na data em que ele deveria ter sido emitido. As pessoas ficaram chateadas. Tornou-se um grande negócio e todos estavam cientes de que estavam evitando o êxodo em massa que iria ocorrer assim que o bônus fosse atingido. 1,5 meses depois, o cheque é liberado. E eu era um dos 7 engenheiros que desistiram no dia em que o bônus bateu no banco. Fomos todos almoçar RS. Trabalhei em uma padaria por um tempo. Eles me agendaram para as 15 horas às 19 horas por 14 dias seguidos. No 9º dia, adormeci no balcão e me gritaram. Saí. Mas estava tão cansado que não consegui ir a pé para casa. O colega de quarto me pegou. Eu adormeci no carro no caminho de casa e fiquei dormindo por 9 horas. O companheiro de quarto me procurou. Me trouxe um travesseiro e um cobertor. Quando acordei e entrei em casa após as 9 horas. Percebi que tinha perdido 3 dias de sono sem dormir. Enquanto eu dormia no carro, meu chefe e o dono da loja tinham decidido que tentar invadir meu apartamento e assediar meu colega de quarto era a coisa certa a fazer. Eu estava trabalhando em um café na praia durante o verão. Já que o café estava em um pier e só estava aberto no fim de semana. Eles tinham um problema real com o prazo de validade de produtos como leite fresco, creme, etc. Assim, eles congelavam tudo no domingo e depois descongelavam na semana seguinte. Eles nunca mantinham um registro do que havia sido congelado. Então eles continuavam quebrando a cadeia de frio o tempo todo. Eu não gostei disso e segui o tempo todo para não envenenar ninguém. Mas eu sabia que o gerente não se importava. Um dia, um cliente pediu uma fatia de bolo de cenoura e quando fui procurá-lo encontrei tudo bolorento. Então é claro que o joguei no lixo. O gerente ordenou que eu o recuperasse, raspasse o molde e o servisse de qualquer maneira. Eu estava fora da porta 5 minutos depois. Trabalhei nos fins de semana em uma unidade de demência em uma escola de graduação assistida. Meu trabalho era fazer atividades no andar. Havia 2 pessoas que faziam banheiros, troca de roupa, almoço, etc. Estavam sempre em seus telefones. Os visitantes me pediam para levar os residentes ao banheiro, para o qual eu não estava treinado. Um dia, um dos moradores caiu e foi o caos. Eu estava tão cansado de ser o único a fazer qualquer coisa que terminei meu turno e deixei um voicemail desistindo. Quando me despedi dos residentes naquela noite, um olhou e me disse: "Você não vai voltar, vai?" Foi o trabalho mais cansativo que já fiz porque não houve momento de folga. Eu tinha 16 ou 17 anos, trabalhando em um café local no qual tinha trabalhado por alguns anos. Eu era garçonete, até que operário, barista, lavador de pratos. Como era um café local e loja misturados, eu fazia de tudo, exceto cozinhar, gritar para o chefe, embora ele fosse a melhor parte. Entretanto, tendo menos de 18 anos e sendo as leis de salário mínimo do Reino Unido que eram, trabalhei por 4,35 libras por hora, o que foi literalmente metade do que meus colegas de trabalho foram pagos por fazer exatamente o mesmo trabalho. Às vezes eu treinava pessoas que recebiam mais do que eu. Tenha em mente que não há gorjetas no Reino Unido. Eventualmente comprei isto para meu gerente, dizendo: "Ei, eu trabalhei aqui 2 anos e mesmo sendo jovem quando comecei, agora tenho experiência suficiente para trabalhar no mesmo nível, ou mais alto, já que alguns outros não foram treinados para o café, do que aqueles que receberam 9 libras. Ela cantarolou e gritou e disse que teria que trazer isto para a diretoria porque era um café comunitário e um monte de pessoas possuíam ações. Um mês depois, ela voltou para mim e disse: "Boas notícias. Eu fui aprovado um aumento para 4 libras e 50 pence por hora. Eles aumentaram meu salário em 15p. Eu desisti na hora." Minha primeira namorada ficou razoavelmente irritada. Eu sou um cara muito calmo e saio com a maioria das pessoas calmo. Mas ela foi a primeira pessoa que me deixava vê-la nua regularmente. Então eu a deixava de fora. Até que um dia estávamos nós preparando para ir a algum lugar e ela se meteu numa briga com seu irmão. Ela carregava seu agravante no carro com ela e dirigia como se estivesse em GTA ou algo assim. Ela estava perseguindo o cara tão mal que não pudemos ver nada do outro lado de seu carro. Ela precisa virar à esquerda. Era um urso à esquerda.
Então não precisava parar para virar. E ela não abranda nada e há outro carro chegando e sente a nossa falta talvez por um pé. E nós definitivamente íamos morrer se ela nos batesse porque ela ia a 70 km por hora e teríamos sido rodados por uma colina abaixo, sem chance. E você pensaria que eu teria gritado e gritado. Mas eu tinha esta clareza que eu sabia que não queria mais estar com ela e era como o que você está fazendo. E ela começa a gritar comigo como se eu tivesse feito alguma coisa. O relacionamento tinha acabado naquele momento basicamente, ali. Tive um colapso nervoso no trabalho. Eu estava trabalhando em um projeto de $1 milhão. Os dois diretores de projeto não se davam bem. Eles tinham fugido 5 assistentes ao longo de 3 anos. Eu realmente pensei que poderia fazê-lo depois de ouvir todos os rumores sobre a discórdia no escritório. Eles eram conhecidos por usarem seus assistentes como postos de chicoteamento. Um dia depois de ter sido gritado pela enésima vez por algo que não fiz, escrevi uma pequena carta de demissão e saí imediatamente. Estava deprimido e considerando suicídio naquela época. Foi uma das piores decisões da minha vida. Mas pelo menos ainda estou vivo. Eu estava trabalhando em um lugar há 3 anos. No primeiro ano eles me disseram que não aumentam no primeiro ano. No segundo ano, eles disseram que ninguém estava recebendo aumentos devido aos vetos da alta administração sobre os salários por causa dos ganhos da empresa não estarem onde deveriam. Continuaram me dizendo que eu era o melhor empregado deles. As notas mais altas. Que meu chefe estava lutando por mim. No terceiro ano, meu chefe está entusiasmado. Diz-me que desta vez estou definitivamente recebendo um aumento. Ele disse que não havia como a alta gerência me ignorar por um terceiro ano. E cedendo às expectativas, diz-me como ele disse que não aceitaria um não como resposta. Ele reviu minha avaliação. Ele fala sobre o quanto eu ajudei a revolucionar a forma como eles abordaram a eficiência nos processos-chave. Estou hipnotizado. Meu chefe está hipnotizado. Ele me diz que meu salário anterior. Depois ele me diz que o meu aumento, 5 centavos. Ele ainda está sorrindo com expectativa como se eu tivesse ganho a loteria. Meu humor é destruído. Eu não consigo me controlar. Eu digo, é isso? Ele está ofendido. Me diz que preciso corrigir minha atitude e um aumento é um aumento. O sarcasmo está envolvido. Eu digo você está totalmente certo. Eu deveria comemorar e comprar um pacote de chicletes. Ele fumega e vai embora. Envia outro funcionário para me dizer que eu deveria ir para casa. Mais tarde ele deixa um VM no meu telefone para me dizer se eu quero continuar trabalhando lá. Ele quer um pedido de desculpas por escrito a ele e a cada funcionário, assinado por todo o pessoal. Porque eu arruinei a moral da equipe. Consegui um novo emprego ganhando o dobro do meu salário anterior depois disso. Não é uma história enorme, mas a única vez que deixei um emprego. Trabalhei em uma mercearia durante 4 anos durante o ensino médio. Quando me mudei para a faculdade, consegui um emprego em tempo parcial em uma mercearia administrada pela mesma matriz e eles honraram meus 4 anos de trabalho no empregador anterior. Então, das novas contratações, consegui escolher meu emprego. Escolhi um trabalho de produção confortável e lhes disse que não faria carrinhos. Que não queria ir lá fora em clima de congelamento canadense para coletar carrinhos. Disseram-me que os empregados de produção não recolhem carrinhos. Parte do motivo pelo qual eu escolhi os produtos. Alguns dias depois do meu turno, este pequeno garoto que provavelmente tinha no máximo 1 ano de trabalho veio até mim e me disse que eu tinha que fazer carrinhos. Eu disse a ele que não fazia carrinhos. Ele disse, vá perguntar ao meu pai. Acontece que o pai dele era o gerente do departamento de mercearia. Eu fui falar com ele e ele me informou que eu tinha que fazer carrinhos porque todos se revezavam. Meu gerente de produtos não estava lá e a senhora que me contratou também não estava lá. O tempo todo eu estava conversando com o presépio. O garotinho tinha um sorriso no rosto. Peguei o colete refletivo do diabinho e fui para fora. Amarrei o colete em um dos carrinhos e fui para casa. Meu gerente me chamou e me implorou para voltar ao trabalho alguns dias depois. Eu perguntei por que eu estava sendo forçado a fazer carrinhos por um gerente que não era meu. Acontece que o gerente da mercearia era na verdade o filho do proprietário daquele local em particular. 2 gerações de nepotismo em jogo. Eu consegui um emprego em outro lugar. Digitar tudo isso quase 20 anos depois parece mesquinho. Mas eu realmente não queria fazer esses carrinhos e não estava para trabalhar em uma loja que era dirigida por uma família que não tinha problemas em fazer ninguém sem seu sobrenome fazer os trabalhos mais indesejáveis. Eu trabalhei em uma cadeia de fast food, nos Estados Unidos da América, conhecida nacionalmente, Moça Ruiva, como caixa e tinha conseguido um emprego para meu melhor amigo na mesma loja. Após alguns meses,
Ela havia se mudado e pedido para ser transferida para uma filial mais próxima de sua casa, pois seu transporte era limitado. Seu pedido foi negado várias vezes. Depois de seu terceiro pedido de transferência, ela teve que apresentar sua demissão. Em seu último dia, nosso gerente de loja esperou meio batimento cardíaco depois que ela saiu pela porta para que seu último turno começasse a falar de sua aparência física, chamando-a de vaca muito pior. Eu não suportava mais ouvir, então tirei meu avental, entreguei ao gerente da loja e lhe disse que se ele falasse assim de todos os seus funcionários, ele definitivamente poderia dizer algo sobre meu eu gordo saindo no meio do turno antes da hora do jantar. Nunca me senti tão bem em deixar um ambiente tóxico. Trabalhando para um call center local, uma noite recebi uma ordem para falsificar minhas estatísticas de uma forma que me faria ser demitido se eu fosse pego. Disse que definitivamente seria demitido se não o fizesse. Todos no departamento decidiram correr o risco de não conseguir que suas estatísticas fossem auditadas para que pudessem manter seus empregos. Eu me quebrei. Literalmente me esfaqueando na coxa com uma lâmina de faca exato debaixo da mesa para tentar evitar a catatonia. Finalmente me levantei. Fui até o supervisor e lhe disse que se eu estivesse ferrado de qualquer forma, se ele me desse ordens ilegais e não as colocasse por escrito, eu me demiti. Ele me seguiu até o estacionamento e passou pelo menos 15 minutos tentando me dissuadir. Me disse que não ia me despedir realmente se eu me recusasse a falsificar minhas estatísticas, que era apenas um ditado, que eu não ia ser auditada de qualquer forma. Ele tinha certeza disso. Apenas voltasse ao trabalho, falsificasse suas estatísticas como todo mundo. Eu disse a ela que minha decisão era definitiva. Entrei no carro e cheguei em casa antes que eu falhasse. Trabalhei como professor em uma pré-escola. Foi um dos meus primeiros trabalhos reais depois de me formar. No início fiquei muito entusiasmado porque eu amava meus alunos e meus colegas de trabalho. O salário não era ótimo, mas era bom para o que era, considerando que eu estava fazendo online. Isto foi em 2020. Na verdade, sou designer gráfico, ilustrador por diploma, mas queria entrar na educação porque não conseguia lidar com a pressão de lançar conteúdo criativo todos os dias. Quando as pessoas da escola descobriram isso, começaram a me pedir para criar cartazes para eles. E eu era seu melhor funcionário. Eu sempre terminava meu trabalho à frente de todos. E sempre recebi o melhor retorno. O que eu aprendi foi um erro. Não dê 100%. Os empregadores sempre encontrarão uma maneira de tirar proveito de você. E eu queria continuar impressionando. Então concordei. Eles costumavam fazer cartazes muito feios de qualquer forma, como um monte de diferentes clipes de artes em um único cartaz com fontes tipo feias em conflito. Então imaginei que seria uma atualização. Enviei-lhes um cartaz muito bonito que meu superior adorava. Mas os que estavam acima dela começaram a fazer uma loucura, pedindo-me para refazer um pouco da ilustração, fazendo as crianças parecerem ainda mais jovens, etc. Fiquei chateado porque eles queriam o cartaz no dia seguinte. E suas revisões eram irritantes como o inferno. Acabei decidindo que não trabalharia mais no cartaz e os deixaria pegar meu trabalho ou deixá-lo. Esse foi o primeiro golpe. A segunda greve foi quando eu estava terminando minhas tarefas à frente de todos. Então os superiores começaram a aumentar minha carga de trabalho e a me deixar assumir seus trabalhos sem nenhum pagamento extra. Eu tolerei isso porque pensei que queria ser promovido um dia a diretor. A última gota para mim foi quando eles cortaram meu salário no meio da pandemia. Enquanto dobravam toda a nossa carga de trabalho. Eu estava recebendo $100 a cada 2 semanas por 2 ou até 3 vezes a quantidade de trabalho que estava fazendo. Eu estava tão estressado e queimado. Como professor de pré-escola, depois de me matar por causa do meu trabalho e olhar minha conta bancária na primeira vez que reduziram meu salário, eles nem disseram quanto iam cortar. Foi apenas uma surpresa para todos nós. Decidi que já era o suficiente e me demiti antes do final do ano. Todos os altos funcionários começaram a me tropeçar na culpa, dizendo que eu não deveria trabalhar pelo dinheiro, etc. Foi quando eu soube que me esquivei de uma bala ao sair daquele ambiente de trabalho tóxico. A escola me fez assinar uma fiança, dizendo que se eu desistisse antes de 2 anos, teria que pagar a eles cerca de 1 mês do meu salário original, para reembolsá-los pelos custos que eles gastaram treinando-me. Eles nunca o fizeram, considerando que eles nem sequer me pagavam o que eles concordaram.
Eu não queria pagar. Eles concordaram em não me deixar pagar a caução com a condição de que eu perdesse meu 13º mês de pagamento. Eu concordei apenas para que eu pudesse sair o mais rápido possível. A moral da história é que, não importa o quanto você ame seu trabalho no início, ele sempre vai se transformar em algo que você vai acabar odiando. Agora, eu só trabalho pelo dinheiro. Nenhum emprego vale nada menos do que você merece. Oh, esta é divertida. Eu comecei com uma empresa fora da faculdade como parte de um braço consultor. Fui funcionário número 2 do braço e no meu primeiro ano fizemos cerca de 80 mil dólares brutos. Depois de quase 5 anos, ajudei a contratar um vendedor, rolo principal, mas também um técnico conforme a necessidade, e estávamos ganhando mais de cifrão 550k/ano bruto. Como nota lateral, o proprietário também não estava diretamente envolvido como funcionário, a não ser na supervisão administrativa para controlar o dinheiro. E nós, o braço consultor, também tratamos de todas as necessidades internas da empresa matriz e de 3 empresas filhas abaixo disso, com quase nenhuma renda gerada no livro a partir disso. Eventualmente conseguimos faturar uma empresa infantil, mas apenas pela metade do tempo real que gastamos com elas. Covid bateu e 2-3 trabalhou a partir de casa. Continuei minhas tarefas diárias, mas a gerência, proprietária, se envolveu e mudou de posição, fazendo-me um homem embaixo no poste do totem, e o novo vendedor foi colocado em uma posição de excesso porque ele estava trabalhando no escritório. Mas eles não queriam fora do campo interagindo com os clientes e trazendo a Covid de volta. Após alguns meses disto, o proprietário me pediu para fazer um relatório contábil para mostrar as vendas por empregado antes da Covid. O relatório foi executado e eu era 63% das vendas. O funcionário 1 era 27% ou algo parecido, e o funcionário número 3 era cerca de 10%. Agora este relatório era baseado no relatório para o cliente. Vários funcionários do cliente número 3 eram os representantes de vendas originais, mas muito do trabalho em andamento após as vendas iniciais foi feito por mim, e quaisquer vendas e projetos que eu vendia contavam como L no relatório. Agora eu não me importava, pois quando contratamos o funcionário número 3, ele deveria receber um salário base mais uma comissão sobre suas vendas, onde eu e o número 1 recebemos base mais comissão sobre tudo que qualquer um de nós vendia. Esse relatório me irritou um pouco, pois eram números prévios e mostrou o quanto eu estava fazendo. E eu era o único no campo 90% do tempo, quando chegamos à Covid, fazendo todo o nosso faturamento, e aparentemente o melhor representante de vendas de longe em tudo isso. Mas não foi um negócio muito grande. Minha esposa reclamava porque eu era sempre o único a ser enviado em chamadas e acabava em muitos projetos sozinho, mesmo que nós, tivéssemos citado o projeto com 2 funcionários para fazer o trabalho e o cliente concordasse em pagar por ele. Porque os outros 2 estavam sempre muito encobertos para sair e ajudar em qualquer coisa. Tentei marcar com 2 a 3 semanas de antecedência. Eles aceitavam e cancelavam o dia logo antes, como um relógio cada vez. Para alguns projetos noturnos, acabei contratando 3 ajudantes de uma agência de pessoal porque os outros 2 queriam a comissão, mas se recusaram a trabalhar durante a noite. Depois de alguns meses, se isso fosse feito apenas mentalmente, eu não precisava realmente interagir com eles além de uma reunião de 1 hora a cada semana. Então eu me mantive só para mim mesmo e continuei avançando. Eu não me socializei por equipes e parei de acompanhar os outros 2 para ter certeza de que eles faziam as coisas, o que eles deixaram muitas coisas caírem pela fenda. Eu tinha documentação suficiente por e-mail e prova de conotação para me cobrir. Bem, eles notaram e o RH da empresa matriz me procurou para discutir as coisas. Eu expus tudo e forneci minha prova com carimbos de hora e data e me disseram: uau, isso é um problema. Uma semana depois todos nós recebemos um e-mail dizendo que as coisas têm que mudar. Ótimo, o pagamento está sendo mudado. Então todos nós fazemos a mesma taxa de comissão, o que equivale a cerca de 12 mil dólares/ano de aumento para mim, o que foi bom. Na segunda-feira seguinte, nós reunimos pessoalmente para nossa reunião. No início da reunião, menciono como estou feliz por ter conseguido um aumento. O funcionário número 3 olha para mim e diz, bem contente por sua felicidade porque isso me lixou a mim e ao funcionário número 1. Fiquei intrigado porque quando contratamos o funcionário número 3 seu salário base foi fixado abaixo do meu, mas o nível de comissão foi a mesma porcentagem que é para todos agora, mas somente nas coisas que ele vendeu. Com a nova mudança, ele faria esse nível de comissão em tudo agora, não apenas no que ele vendia. Bem, foi aí que ela explicou que,
Aparentemente, em algum momento, sua comissão foi aumentada para 3x o que era minha e ele foi convertido para fazer comissão em tudo o que trouxemos para cá. Isto me irritou mais porque quando eu faturava aos clientes eu tinha que dedicar mais tempo a cada 2 semanas para separar suas vendas a fim de acompanhar sua comissão, quando na realidade isso não importava mais. A matemática rápida em minha cabeça revelou que ela estava ganhando cerca de $25.000, ano mais do que eu como vendedor quando ela estava fazendo menos vendas do que eu e o funcionário número 1. Imediatamente após essa conversa, conduzimos a reunião e a primeira coisa na agenda é meu relatório de vendas. Eles notaram quanto eu vendi e querem que eu planeje aumentar isso este ano porque eu pareço ser um natural. Isso me deixou lívido. Fiquei atônito com a audácia de me pressionarem a vender mais depois de tudo o que acabou de acontecer. Passamos por algumas outras coisas e eles sabiam que eu estava chateado. Chegamos ao fim e fomos embora e me disseram que havia mais uma coisa e que me mandaram um papel. É um acordo de não competição. Eles esperavam que eu assinasse um acordo de 2 anos para não fazer negócios em nosso campo, o campo em que me formei, e o deixei largo. Quando eu disse não, 2 anos é muito tempo. Eles disseram que era assim porque eu tenho acesso a tudo que um executivo faz por causa de tudo que eu faço pela empresa. Então eles queriam que um NCA fosse igual a um executivo. Eu ri e disse a eles: vejam o que meu advogado diz. Obviamente era uma maneira de abrir e provavelmente nem mesmo válida por meu advogado. Mas eu não ia assinar de qualquer maneira e lhes disse isso. Após cerca de 1 mês indo e vindo e recusando-se a assinar, recebi um e-mail do RH dizendo as coisas terão que mudar se você se recusar a assinar. Naquele momento, eu disse que se lixe e comecei a me candidatar a outros empregos e a colocar um aviso prévio de 4 semanas. Um dos meus clientes, o maior, descobriu que eu estava saindo, me chamou de um cargo de diretor e me ofereceu um aumento salarial considerável, e nenhuma comissão com a qual se preocupar. Além disso, eles tinham alguns amigos que podiam usar minhas habilidades e queriam que eu os consultasse, se eu quisesse em meu tempo e cobrasse muito por isso. Eu assumi o cargo e quase 1 ano depois eu adorei. Tenho meu próprio negócio de consultoria. Meu empregador diurno me permite flexibilizar meu tempo conforme necessário para consultar meus clientes e tem continuado a me fornecer pistas adicionais de negócios. Minha consultoria agora é cerca de 4x o que eu estava fazendo no antigo empregador. Além de ter meu salário e benefícios diários de trabalho, em breve estarei procurando contratar um empregado. Depois que saí, me certifiquei de manter a moral e não me aproximei de nenhum dos meus antigos clientes. No entanto, nos primeiros 2 meses, eles estavam se aproximando de mim à medida que o serviço ia descendo a colina. As ligações não retornavam, as faturas eram erradas e 45 dias depois do que deveriam ter sido, as interações rudes e assim por diante. Eles queriam que eu lhes desse nomes de outra pessoa para ajudá-los. Eu ofereci algumas sugestões. Acabávamos conversando pouco e eles perguntavam o que eu estava fazendo e eu era honesto. A maioria decidiu pedir-me que assumisse o controle das coisas e eu agradecia de bom grado. O velho empregador está chateado dizendo que estou roubando seus negócios. Mas não sinto a necessidade de me explicar. Sinto-me moralmente e eticamente bem como eu fazia as coisas. Mesmo que meu advogado me tenha dito que eu estava claro se eu queria me aproximar diretamente dos clientes. No final das contas, trabalho menos, faço mais e sou mais feliz no geral.